Paulinha na área, chegando para resolver mais uma questão para vocês e vocês chegando junto aí, deixando o seu like, comentando, compartilhando, se inscrevendo se você ainda não é inscrito, deixando sua dúvida e agora, né, me seguindo no Instagram. Lá estarei postando também dicas, fotos de questões, né, de algumas questões que eu resolvo aqui com vocês e outras que não estão resolvidas nos vídeos, tá? Vamos à questão de hoje, meu povo. É a questão 7, também da seção de exercícios 1.1, da página 8. Quais dos gráficos são gráficos de funções de x e quais não são? Justifique suas respostas. Gente, tirei aqui, né, o print do gráfico do meu PDF, do livro do cálculo, né, do cálculo do GeoGebra. Então, vamos lá, gente. Eu expliquei já em vídeos anteriores o que é uma função, né? Nós tínhamos que uma função só é uma função, né? Uma determinada regra. Existe aqui uma regra, beleza? Existe aqui uma regra que associa, né? Que conecta x, que associa esse x a esse y. Ou que associa esse y a esse x, beleza. Mas será que essa regra que está aqui representada por esse gráfico é uma função? Para ser uma função, a regra deve associar para cada x um único y. Eu até brinquei no outro vídeo falando que o x era fiel, né? Ele só é ligado a um único y. Para cada x só tem um y, né? Só existe o y para a vida desse x, enquanto o y não. O y pode ser infiel, às vezes ele está conectado a dois x diferentes, né? Então é fácil de analisar no gráfico. É só observar o seguinte: pegue um x qualquer. Vamos dizer que eu vou pegar esse valor aqui de x. Observe que ele está conectado a 2y. Ó. Agora, trace aqui uma reta comigo que cruze o gráfico, certo? Uma reta paralela ao eixo y que cruze o gráfico. Então, veja, esse x está conectado a 2 pontos, ou seja, para esse mesmo valor de x que eu selecionei, existem 2 y para ele. É um x infiel, né? Ele está se relacionando com 2 y. Então, esse gráfico aqui não é o gráfico de uma função de x. Você vai explicar assim para o seu professor ou responder assim sua questão que o professor pediu para você responder? Não, gente, eu brinco assim, dando essas dicas para que você não erre nunca mais. Você sabe identificar se é a função ou não só olhando para o gráfico, tá? Mas como é que você vai responder para o seu professor e arrasar? Né? De maneira bem curta e o mais simples possível, você vai responder o seguinte: não é função de x, pois para alguns valores de x, como esse que eu exemplifiquei aqui no gráfico, para alguns valores de x existem 2 valores de y. Pronto, terminei de responder a letra A da questão 7. Vamos ver agora a B. Olha só a B. Esse gráfico aí muito exótico. Como é que eu identifico se ele é função de x ou não? Se a lei ou regra que associa esse x a esse y e vice-versa, se essa associação de y e x representada por esse gráfico é uma função. Gente, tenta ver se existe algum x que está conectado a dois y. Se tiver, é porque então não é função. Lembre-se, para cada valor de x só pode ter um y para ele. Então, olha só, qualquer x que eu pegar aqui, né? Por exemplo, aqui, esse x aqui, sobe até o gráfico, até tocar no gráfico. Veja que ele só toca em um único ponto, né? Indicando que só tem um y para ele. Vamos chamar aqui x1, y1. Se eu venho para esse ponto aqui, vou chamar de x2. Pronto, para esse x também só existia um único y correspondente. Perceba que esse y tem mais de um x para ele. Ó. Esse x aqui é dele, esse outro x também é dele. Ok, o y é infiel, é a vida, ele é infiel. Mas para ser função, o x tem que ser fiel. Ele só pode estar apaixonado, estar ligado, associado a um único y. Então, beleza. Todos os valores de x aqui nesse gráfico
estão associados a um único valor de y. Então, isso é função. Novamente, você vai explicar para o seu professor desse jeito, porque o x aqui está sendo fiel, os valores de x, para cada x só tem um y. Não, você vai explicar do quê? Para arrasar na resposta. Você pode fazer uma marcação, apenas uma, né? Para exemplificar e colocar na resposta. Sim, é função de x, pois para cada valor de x, certo? Aqui desse gráfico, para cada valor de x, existe apenas um valor de y possível para esse x. Então, gente, é desse jeito que você arrasa na resposta. Finalizamos a questão 7. Um abraço e até a próxima questão.